Mais um mês se passou e temos mais um capítulo de JoJo Lands. Dessa vez revelando os novos vilões desse arco e com o grupo chegando cada vez mais perto de conquistar os terrenos da Howler. Além de mostrar um pouco mais sobre as habilidades do November Rain e do Smooth Operators. Eu espero que vocês gostem desse capítulo tanto quanto eu e agora fiquem com ele. O capítulo começa com Jojo pensando como era impossível o inimigo ter descoberto sobre o plano deles e sobre a lava, mas que aquele inimigo era como uma armadilha, colocado entre as páginas dos valiosos terrenos da Howler como se fossem minas. Mas a quem ele pertencia? Por que ele atacou daquele jeito se eles só estavam atrás das escrituras? E na perspectiva dos inimigos, quem que eram eles? Mas a partir daí, a cena volta pro carro, com Charming Man com o rosto bem destruído depois de tocar naquele stand. Ele diz que o que estava se formando no local era um cisto benigno e que a saúde dele estava se deteriorando cada vez mais. Então não ia mais conseguir ir atrás do stand que estava dentro do SAG. Mesmo mal tendo poder e se movendo bem devagar, quando é tocado pode ser fatal para qualquer um. E por não ter conseguido tirar ele de dentro do SAG e continuar caminhando lá dentro, ele conseguia causar um estrago no olho dele também, fazendo sangrar sem parar. A Dragona no banco de trás já não estava mais conseguindo respirar, o que quer dizer que o stand também entrou dentro dela, e o Sag continua berrando com medo de morrer, então o Jojo manda ele simplesmente calar a boca. Ele percebe que como é um stand automático, quer dizer que o usuário não está controlando ele, e no caso ele segue o manual para realizar o ataque. Então, sabendo disso, ele diz para a Dragona que o inimigo deve estar no pulmão direito dela, em uma artéria que leva até o coração. Então, para ela se salvar, teria que mandar o Smooth Operators pela própria traqueia até o pulmão. Mesmo que ela não possa responder, o Jojo pede um sinal para quando ela encontrar o stand. Então, ela consegue segurar a mão dele, mostrando que achou. Nessa hora, o Jojo ativa o November Rain dentro do carro e faz uma única gota cair dentro da boca dela e descendo pela traqueia, até onde estava o Smooth Operator segurando aquele inimigo. A gota então consegue destruir de vez aquele stand e fazer a Dragona acordar daquela situação. O Sag então implora pro Jojo salvar ele também, mas o Charming Man, quando perdeu o inimigo de vista, sabia que ele estava indo para uma artéria que iria até o cérebro dele. Mas a Dragona tranquiliza, dizendo que vai usar os Smooth Operators dentro dele e conseguir encontrar o inimigo para salvar o Sag. Segundo o Jojo, o usuário do stand já deve estar procurando para saber quem são eles, incluindo o objetivo. E então tem a ideia do Paco dirigir até o hospital, já que a melhor forma de salvar o Sag seria usando uma ressonância magnética. Ela não iria mostrar o stand dentro dele, mas daria para ver as lesões e a partir disso saber a localização dele. E durante o trajeto, o Paco vê algumas câmeras que monitoravam o tráfego da região. Ele já pede para o Sag usar o Demático da Sai nelas para mudar as gravações e que também iria prisar no hospital, já que lá muito provavelmente teriam câmeras. Aí ele já manda o Sag tirar o Demático da Sai de dentro dele, que estava em forma de canudo, e a Dragona chega atrás dele, perguntando de um jeito fofinho se ela quer que ela tire e ainda diz que precisa do Sag. A cena então muda para a hora que eles saíram do carro para entrar dentro do cartório. E então começa a mostrar um homem de costas olhando para a gravação distorcida pelo stand do Sag. Enquanto ele assistia, ele disse que aqueles três foram embora sem fazer nada ao que parecia. Eles só quiseram dar umas olhadas na escritura e vazar. O segurança confirma que realmente foi isso e fala sobre aquela desculpa que eles tinham dado que aquilo era para um trabalho de escola. Mas ele pergunta se aquele homem estava conduzindo alguma investigação sobre a Howler, já que ele na verdade era um agente. E então é revelado o seu nome, Bob Jean. Ele continua falando sobre as inconveniências da Howler, só que o Bob Jean diz que isso é algo confidencial e que aquele era o dia de folga dele, só decidiu dar uma passadinha por lá e que era bem raro alguém pedir para ver aquelas escrituras. Nisso então, mostra uma garotinha sentada numa mesa olhando para uma estátua de gato. Ela começa a falar sem parar que ele é fofinho, que ele é bizarro, que ela quer comprar aquilo, quer levar para casa. E leva até o Bob pedindo para comprar aquilo para ela, que ele diz que acha que aquilo não está à venda. O guarda explica que aquilo não vende mais hoje em dia porque foi uma peça que faliu e não vendeu bosta nenhuma. Mas a menina não tá nem aí e ela quer aquilo porque quer, mostrando que ela é um pouquinho mimada. O Bob oferece um dinheirinho pro guarda para comprar aquilo, mas por algum motivo, o nariz daquela menina começa a escorrer sangue. E depois que ela limpa, dá uma olhadinha nas câmeras e a postura dela muda completamente. Analisando a gravação, ela vê que não tem nenhuma filmagem do grupo saindo do cartório. Ela continua olhando as gravações e vê que atrás da ambulância tinha uma van. E nisso ela vê o Charming Man e a Dragona levando o Sag pra dentro dela. O guarda lembra que foi ele que tinha derrubado comida lá dentro do cartório antes. Também não tem nenhuma gravação de que eles tinham entrado lá dentro, já que elas estavam alteradas. E que além de tudo isso, ele também parecia estar passando muito mal.
O homem pergunta se eles estão insinuando que um dos trios é falso, mas a garota, com um dos olhos sangrando, de um jeito bem frio responde que não liga pra isso. Ela não tá nem aí pra quem foi ler as escrituras. Afinal, todos aqueles 3 são humanos. De qualquer forma, em algum momento eles vão morrer por uma doença ou com algum acidente. Então é revelado que ela é a usuária daquele stand que tá dentro do SAG. E o nome dele é Bags Groove. Ela diz pro Bob Jean se apressar e que aqueles 3, na verdade, são usuários de stand. A cena então corta pro grupo no elevador do hospital, chegando no andar errado, pelo Jojo ter dificuldade em ler siglas com 3 letras. Então, ele confundiu RMN, que é a sigla da ressonância magnética, com a UTI. Eles iam voltar pro elevador, só que vem que num dos quartos estava a moça do cartório, que também tinha sido afetado pelo Bags Groove. Todos do grupo parecem bem chateados com aquilo que ela estava passando, já que ela era inocente. O Paco diz que gostaria de ajudar, mas primeiro tem que focar no SAG. Mas que mesmo assim, aquilo tudo era um absurdo. E pelo visto, absurdo é uma palavra que mexe com o Jojo, provavelmente pelo que aconteceu no passado com a Dragona. Mas ali, próximo em um banco, tinha um homem chorando pela filha. Aquele homem era, na verdade, o congressista White, pai da moça do cartório. E enquanto chorava, o homem de terno perto dele tentava impedir ele a todo custo de assinar algo por ter poucas evidências. O coitado chora mais ainda por mais cedo a filha ter acordado alegre e cheia de vida, e agora ela ter ficado mal naquela situação. Pelos sintomas, ele achou que ela tinha sido envenenada, e por há muito tempo ele ser ameaçado pela Howler, isso teria sido culpa de algum terrorista da empresa para tentar calar eles que sabia das inconveniências do terreno. Mas enquanto discutiam se confirmava ou não aquela assinatura, os batimentos cardíacos da filha dele paravam, então eles corriam até lá para ver o que estava acontecendo. Mas nisso, ele deixou o tablet com os documentos que ele estava assinando em cima da cadeira. O grupo assistindo tudo isso percebeu do que se tratava. Aquilo era para confiscar as terras da Howler à força usando a autoridade estatal, tornando elas do estado. E por aquilo já ter a assinatura, só faltava a digital dele. E isso tudo, na realidade, era o poder da lava, usando todos esses fatores para atrair o terreno para o grupo. A Dragona começa a usar os Smooth Operators e agarra uma digital do congressista. Com isso, o stand leva até em cima da área que ele precisava pressionar e aprova a autorização. E a partir daí, o capítulo termina. O capítulo desse mês, como sempre, me surpreendeu muito. A gente viu quem é a usuária daquele stand que estava dentro do SAG e provavelmente vai ter mais um, já que eu acho bem difícil aquele Bob Jean não ser usuário. E também deu para descobrir mais sobre o November Rain e os Smooth Operators. O Jojo então realmente pode controlar a direção das gotas, e a Dragona consegue usar o stand dentro dela e provavelmente dentro dos outros, além de conseguir puxar uma digital. Sinceramente agora eu não sei se tem limite pro que o stand dela pode agarrar. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando, será que aquela garota é humana? Quando ela começou aquele papo de não tá nem aí pra eles por serem humanos, eu suspeitei que ela podia ser uma Rock Human, porque a gente nunca viu um Rock Human fêmea em ação. Mas também é bem capaz de não ser, já que o Araki não curte muito colocar conceitos antigos de outras partes. E também é bem difícil de ter um Rock Human criança, já que quando eles entram na colmeia para se desenvolver, eles só saem de lá com uns 17 anos. Então é bem capaz dela só ter metido esse papo meio filosófico. Mas então, esse foi o capítulo desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, me sigam nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição. E se inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer aqui no YouTube. Muito obrigado por ter assistido até aqui e agora até o próximo vídeo. Cuidado com a pica, mano. Fimose já é garantida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser uma vagina, mano. 10 da manhã tem esperma na virilha. Bichota, eu tenho fobia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que tem pica, seu filho da bundinha. No bafando e carne.